Olá, pessoal, começando mais um podcast Pode Falar com a Eline Naim. Hoje eu vou receber fanática pelo Goitacás, fanática pelo Flamengo. Tem um filhão também que joga a bola junto com meus pequenos. Não sei o que eu vou falar. Comunicadora, influencer, mãe, esposa. Nós vamos conversar um pouquinho de tudo. Paula Trindade foi até minha chefe, gente. Na antiga Diário, lá atrás, vou falar experiência, não vou dizer que é muito tempo, não, porque você sabe que quando a gente fica falando assim das mulheres, a gente acaba levando puxão de orelha. Paulinha, obrigado. Já te conheço há muito tempo, muito tempo. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos, mais de 20 anos, porque a Quatro Ventos vai fazer 20 anos. Sim. Quando eu trabalhei lá com você lá na Diário, não tinha nem existia ainda Quatro Ventos. Obrigado pelo carinho. Eu falo que aqui não tem roteiro, não tem absolutamente nada, não dói, não machuca e passa rápido. Eu falo isso agora. Eu falo isso com o pessoal porque é um bate-papo mesmo. Até para a gente estar prestigiando e estar conhecendo um pouco da vida mesmo das pessoas que a gente ouve e vê, né? Você já foi muito ouvida e hoje também é muito vista. Então, obrigado por você estar aqui. E a gente queria falar um pouquinho, saber de filha de quem, mãe de quem, casada com quem. Primeiro da ser humano Paula Trindade. Elinho, a gente tem acompanhado o podcast, né? Eu acho que talvez essa história de não ter roteiro seja o segredinho, né, do sucesso, porque realmente esse bate-papo, né, naturalidade, é muito importante para que as informações fluam, né, com leveza e, de fato, mesmo com a verdade. Foi um prazer muito grande receber o seu convite. Muitas personalidades têm, né, passado por aqui e eu fiquei muito feliz quando vocês fizeram contato comigo, me convidando para contar um pouquinho da minha história, da minha vida. Como você falou, a gente trabalhou junto há mais de 20 anos, né? Muitas experiências, muitas histórias para contar. E, nossa, você estava listando aí quantas coisas, né? Que eu sou ou que, enfim, eu tento ser. Mas eu vejo, como mãe eu vejo, como esposa eu vejo um pouco, porque sempre o maridão tá junto lá também do Sim. filhote. Lá são quantos filhos? Eu tô com 2 filhos, né? 2 filhos? É, João que vai fazer 12 e a Maria que fez 2 agora. Uma diferença bem gigante, né? Rapaz, é tipo o Dr. Nelson e Dona Nélia na época, que eu tenho minha irmã que fez 40, eu vou fazer 39. E, na verdade, Maria, que é a caçulinha, tem 30. Então, pega um pouco essa diferença de vocês aí. Ó. Pega, eu fui muito 2 corajosa. para 12. Eu fui convencida, na verdade, né? Porque até então eu queria parar em João Vitor. Mas aí meu filho pedia, meu marido pedia. E aí, aos 40 anos, lá tô eu grávida de novo, encarando Que legal. o que, no caso, foi para mim minha terceira gestação. Eu tive uma menina, né, antes do João Vitor. Ela teria hoje 14 anos. E aí, então, assim... Que acabou que... Você não sabia dessa história, né? Não sabia Essa dessa parte história. da minha vida você não sabia, né? Não sabia. Pois é. Ela se chamava Linda. Linda? Seria uma adolescente hoje de 14 anos. Como meu pai chama minha irmã, Linda. Papai tem essa mania de botar apelido nos filhos. Me botou de alemão, por isso que as pessoas... Alemão, porque eu nasci russinho. E isso eu acredito, não sabia dessa história. Nem sei se... aí é o pai curioso, ser humano curioso, que você conhece um pouquinho, sabe da manteiga derretida que eu sou. Isso não é aqui, não. Todo mundo que me conhece de Já fato sabe, né? como é que é, principalmente relacionado a filho e a mãe e a pai. Como é que foi essa história? Eu não sabia mesmo. Então, em 2009, eu engravidei da Linda, né? E ela foi muito desejada, uma gestação... Antes do João Vitor. Antes do João Vitor. Já fiz as contas aqui. Isso aí, né? João vai fazer 12 anos. Já fiz as contas. E aí aconteceu uma fatalidade, né? Deus achou por algum motivo que minha família, a gente teria que passar por isso de alguma forma. Então, assim, é um luto que a gente carrega até hoje, mas que você aprende a conviver porque é a condição que você tem. Né? Ou é isso, ou é isso. E aí depois veio o João Vitor. E aí já veio tocando a bagunça. Já veio quebrando tudo. E a... Maria. Maria, mais levada que o João? Maria veio para
Ela veio para fechar Eu mesmo sempre a pergunto tampa. isso porque sempre o segundo é mais levado. Sempre. Ela é Eu digo demais da isso conta. por experiência vivida. Mas Pietro, os dois são dois amores carinhosíssimos, mas Lorenzo é 360. E ele tá com que idade? Lorenzo fez 8, Pietro fez 10. Mas Dois é uma idadezinha amores. ainda mais independente, né? Sabe um pouco mais, tem um pouco mais de noção do risco das coisas. Agora imagina uma criança de 2 anos, né? Só pra gente virar um pouquinho essa página, a gente aprende muito com a dor, né? E na verdade, o que eu sempre ouvi e eu levo isso pra vida é que as pessoas acham que tudo tem um porquê. Mas essa palavrinha ela tá completamente errada. Tudo tem um pra quê e não um porquê. E ouvindo você isso, eu já te admirava, agora eu te admiro um pouquinho mais ainda. E uma outra frase que eu sempre falo, muitas pessoas falavam, você vai ficar maluco quando sua mãe morrer, porque eu sou apaixonado pelo meu pai, mas mãe é algo... É um laço muito não forte, tem né? condição de... eu com a minha mãe era um negócio surreal. Lá em casa a gente sempre brincava, né, porque... Minha irmã mais velha tem uma paixão pelo meu pai, é um negócio surreal. A minha irmã mais nova, eu tenho o prazer de ter tido 2 mães, né? Porque tia Lelé é como se fosse minha mãe também, que está conosco há muito tempo. E a Maria pegou e quando ia aquele domingo, falava assim, Dona Nélia, o queridinho dela é Hélio, não tem jeito. E acaba ficando mesmo homem com a menina... e a menina com o homem, e aconteceu isso, né? E a frase que tem pra gente já pular essa fase é: seja forte quando a única opção é ser forte. Não Quando é a o que gente não é o não que tem tem? opção, não tem outra opção. Não tem. É forte ou não é forte? É ser ou não. É isso aí. Ou não ser. Não tem, não tem, eu vou fazer isso, eu vou fazer. Não, eu só posso fazer isso. E, poxa, luto a gente vive sempre. E vai existir. Nenhum filho substitui o Nenhum outro, né? filho, como nenhuma mãe substitui a Não. outra e vice-versa. Ser humano, ele é insubstituível quanto se diz amor e carinho. Não para trabalho, para as outras coisas, Uhum. todos nós somos Sim. substituíveis. Mas que Papai do Céu vá acomodando isso no seu coraçãozinho. Isso vai. Já Já me trouxe admirava. o conforto. Já te admirava, te admiro mais ainda depois dessa história. E não sabia Mesmo, né? Paula, deixa eu te falar. Começamos no rádio, começamos aonde? Explica um pouquinho só pra gente chegar até hoje. Começamos no rádio? Começamos no rádio, né? Eu fui eu trabalhava numa loja de peixes ornamentais que ficava na Avenida Pilinca. E lá era um meio que faz tudo. Eu era gerente da loja, eu fazia pedidos, eu limpava a loja, eu atendia cliente, eu fazia... Severino. Severino, exatamente. E aí tinha um rapaz que trabalhava na Rádio Capital na época que passava por lá para vender anúncios. Só que o meu patrão na época nunca estava, era sempre comigo. E decisões dessa forma era com ele. Foi. E aí, de tanto ele ir lá e conversar comigo, um belo dia ele falou assim, nossa, você tem uma voz bacana, nunca pensou em trabalhar em rádio? Eu falei, esse cara tá me cantando. Esse cara tá usando isso para me cantar, só pode. Porque nunca passou pela minha cabeça isso, né? E aí eu ficava meio que dando uns foras nele, achando que ele tava dando em cima de mim e tal. E um belo dia eu tô falando sério com você não tá se levando a sério, olha a sua voz, olha como é que você fala. Menino, eu trabalho numa rádio assim, era uma rádio que eu já curti o som. Qual era a rádio? A Rádio Capital. A Capital Hits? Não. Não, a Capital mesmo, a Rádio Capital. A Rádio Capital 87.9. Na época era até 102,9, se eu não me engano. Sim. Que antes nem era comunitária, né? E aí eu cheguei em casa, conversei com a minha mãe, não sei, é uma nova oportunidade, é uma possibilidade e tal. Quer ir lá pra ver? Vou. Fui lá, conversei com a diretora, ela senta e vamos fazer um teste. Romualdo Braga fez o teste comigo. Não, senta. Romualdo Braga. Meu irmão. Eu chamei de cabelo. Quando a gente fez, a gente ajudou na administração da rádio durante algum tempo. Não sei se você chegou. Sim. E, cara, é um cara surreal. É outro da rádio. A gente falou de Luiz Henrique, falamos de algumas pessoas daqui em off. O Romualdo é um ser humano. E um ser humano maravilhoso, né? Um grande profissional. E aí fizemos o teste, você pode começar amanhã. Eu, como? Não, gostei da sua voz, você vai ser lapidada. Aí o Romualdo, não, ela tem tino para o negócio, vamos fazer. E assim eu entrei no rádio. O meu pulo do rádio para a TV
foi que uma emissora, canal fechado em Campos, precisava de uma apresentadora de bancada para fazer um jornal. E aí um colega meu na época, que aí eu já fiz essa colegagem do rádio, né? Ele, eu acho que você podia apresentar um jornal. E eu, louco. O que esse cara tá falando? Mais uma vez chamando os outros de louco. Não, e foi assim, desde o início. Eu falei, esse cara é um louco, tá me vendo em televisão, bancada, apresentar jornal, que ideia é essa? E aí, não, vamos lá, olha, é um cara, um dos diretores de um reality show aí, que tá para montar essa emissora, eu já falei de você, vamos lá. Mais uma vez, minha conselheira, minha mãe, né? Não, filho, vai lá, vai ver o que que é. Vai lá e olha o que que é. Cheguei lá, sentei, teleprompter, teste. Não, vambora, vai ser você tem tino pro negócio. E foi assim que eu entrei no ramo da comunicação, sem querer, querendo. Hoje, eu tava até outras entrevistas, eu sempre falo isso porque o Hélio está vereador. Eu não sou vereador, eu estou. Eu sou da comunicação, eu sou do entretenimento. Quem me conhece sabe, a rádio para mim foi uma cachaça. Eu sinto muita falta. Eu também sinto, eu amo rádio demais. Eu sinto muita falta da rádio. Gente, o Hora Mais, então, o Em Família com o papai era muito bacana, mas era algo mais, um pouco mais sério, vamos botar assim, até por toda a história, né, de comunicador que papai tem. Mas o Hora Mais eu me divertia muito. Aquilo, eu saía da rádio mais leve, porque e sempre foi um programa parecido com um podcast. Eu não tenho roteiro de nada, as pessoas falam o que quer, a gente conversa. Falava o que vinha na cabeça. Até porque hoje eu acho o rádio muito mais falado do que anteriormente, porque hoje a concorrência do Spotify, do não sei o quê, Desses streams, né? A gente ouve o que quer rápido de maneira muito efetiva. Eu acho que o segredo da rádio, eu falei isso com o Cláudio Nogueira, que é um outro fera da rádio de muito tempo. Primeiro é a curiosidade de saber qual é a música, mas o principal, o maior ganho da rádio é o locutor. É o locutor. Porque ele conversa com as pessoas, ou seja, as pessoas muitas vezes elas querem, poxa, churrasco na casa de fulano, tô mandando um abraço para Beltrano. Então, eu sou apaixonado pela rádio, apaixonado. E esse ramo, entretenimento, rádio, o podcast que a gente criou, e é nesse exato ponto que eu quero tocar. Quando que você virou a chavinha, eu tive que ser forçado a virar, né? Mas quando você virou a chavinha para a nova realidade que era a rede social, ou seja, não tem jeito. Ou eu vou, ou eu não vou. Porque hoje não tem querer. O Elinho Naim, pessoa física, não teve querer. Eu tive que criar o Instagram. Eu sou um dos poucos que começou muito tarde o Instagram. E a Quatro Ventos, obviamente, há mais tempo teve que virar a realidade, porque não tem jeito. Ou se adapta ou vai sair do mercado. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Para não sair do mercado e para acompanhar os avanços, ainda mais na nossa área, a gente precisa fazer isso. Eu fui obrigada a virar essa chave, fui obrigada a fazer, na época, o Orkut, estava no rádio ainda, né? E aí depois Facebook, Instagram, né? Nem tem outras plataformas não, que existem inúmeras, né? Mas como o Twitter, por exemplo, nunca tive, nem tenho interesse de ter, mas eu fui obrigada a virar essa chave. E eu hoje sou uma consumista dessas plataformas, mas também não sou expert. Eu não sou profissional da internet que está de olho no engajamento, que está de olho nisso, que patrocina aquilo. Eu não faço esse tipo de trabalho também. Mas você hoje tem influência sobre as pessoas da rede social. Tenho, isso é visível. E isso me preocupa. Porque Isso é uma visível. responsabilidade. Mas isso é visível. Existe, e eu acho isso muito bacana, em Campos, principalmente nesse segmento de empoderamento, de ter opinião firme, Campos tem muito boas representantes. A gente já entrevistou algumas delas aqui, por exemplo, como a Alessandra. Sim, a Lê. E outras mais. E vocês são mulheres de pulso firme, muitas das vezes não agradam por determinadas opiniões, mas deixando sempre claro a maneira de pensar. Então, isso é uma responsabilidade, eu Muito entendo grande. o que você está querendo dizer, mas é fato que hoje as pessoas são influenciadas pela sua decisão, pela sua opinião. Isso
te dá medo em alguns aspectos, mas você prefere correr esse risco de opinar muitas das vezes? Não, eu prefiro não correr esse risco. Porque o que eu penso a respeito dessa caneca aqui, né? Eu sei que ela é branca, ela está aqui com uma arte, você pode vê-la de uma forma diferente de mim. Então, eu não posso também, de uma certa forma, impor o que eu penso a respeito dessa caneca para milhões de pessoas. E ainda tem uma outra situação por trás disso. Eu trabalho na Record há 8 anos. Hoje eu sou a Paula Trindade da Record. A Record virou um sobrenome para mim. Então, isso me traz ainda mais responsabilidade com o que eu divulgo, até meu pessoal. Sim. Com o que eu divulgo, com o que eu penso, com o que as minhas opiniões. Então, o que eu faço? Eu prefiro me isentar de algumas questões. Mas eu acho que você se isenta mais, até pelo pouco que eu te conheço, pelo profissional, pelo seu profissionalismo. Então, na Sim. verdade, você, na minha opinião, você não se isenta. É minha opinião, tá? Uhum. É um achismo que você vai Eu vou confirmar ou não. vou te falar. Você, não que você tivesse medo de opinar da caneca, Uhum. mas por você ser tão profissional e por aquilo poder atrapalhar a quem hoje é sua grande parceira, que é a emissora, que é a TV Record, você prefere recuar para que isso não gere problema, não só para você, mas principalmente para o veículo que você trabalha, que tem uma diretriz, uma linha jornalística, uma linha editorial. Então, na verdade, eu acho que é muito mais por respeito e profissionalismo que pura e simplesmente por A, B ou não gostarem. E aí, no caso, você conseguiu descrever melhor do que eu. Você conseguiu ter uma ótica dessa situação que eu não consegui passar aqui, apesar de ser comunicadora. Exatamente isso. Eu preciso respeitar primeiro a opinião das pessoas que podem divergir com a minha opinião, né? E aí se criam embates em que eu não tenho a mínima paciência para isso. E também preciso respeitar a instituição Record, sabe? Sim. Que virou meu sobrenome, que tem uma linha, que tem, né, toda uma postura. E eu também adquiri, ao longo desses 20 anos, de tantas experiências que eu tive, negativas e positivas, a descobrir qual é o caminho que eu devo seguir e qual postura eu devo manter. Então, esse é meu comportamento. É a forma que eu prefiro me mostrar nas redes sociais ou não. Ou não. Paula, o que já sei que além de torcedora fanática do Goytacazes e do Flamengo que você somos iguais, inclusive, né? Porque eu também sou Goytacazes e Flamengo. Ótimo gosto. Além de dar uma olhada lá no João Vitor, acompanhar o João Vitor junto com seu esposo lá no futebol, o que mais vocês, família, gostam de fazer? Você parece... Eu sempre digo, eu sempre te respeitei, sempre gostei muito de você, e eu sempre falo isso para as pessoas. Não é que a gente esteja 100% com o tempo do lado das pessoas que a gente perde ou deixa de gostar das pessoas. De admirar. Até porque a gente sabe da correria de todo mundo. Mas eu sempre tive uma pessoa muito família. Então, o que essa família gosta de fazer quando não tá lá no futebol com o João Vitor? Olha, a gente gosta muito de ficar juntos. Ficar em casa, fazer um churrasco, ir para uma praia, tomar um banho de piscina. A gente é muito agarrado. E eu tive sorte de casar com uma pessoa que tem essa mesma característica, sabe? Que é um cara família, que ama seus filhos acima de tudo, tem um pai maravilhoso e que cuida desse pai com todo carinho, né? Faz tudo o que pode dentro da medida do possível. E a minha relação com a minha família é essa, né? Com as minhas irmãs, com os meus pais, os meus sobrinhos que são como filhos para mim. A gente sempre foi muito junto. Então eu tive a sorte de encontrar o Vitor também por conta disso, porque a gente ama ficar junto, a gente se curte muito junto. E isso é muito bom, né? Eu acho, sabe, uma das coisas que eu mais sinto falta é não fazer nada. É muito bom, gente. O tempo não fazer nada.
Rapaz, é uma saudade que eu tenho. Poucas das coisas que eu tenho muito saudade é ficar polegando o canal da televisão. Eu Ah, não isso tô lá em casa a gente não conseguindo, consegue mais. eu não tô conseguindo mais ver televisão. Lá em casa, por conta das crianças também, né? É, Muita eu função. muita função. Gosta de filme? Gostam? O pessoal lá gosta Então, de sentar? a gente é um casal meio atípico, né? Enquanto os casais amam ficar vendo Netflix, né? Fazendo essas coisas, Não gosta. a gente não criou esse hábito de assistir séries, até mesmo na Música? pandemia. Amamos música. Música lá em casa tem que ter. Sempre. A gente vai Música. fazer um churrasquinho, vai fazer alguma coisinha, tem que. Tô na cozinha se preparando alguma coisa, tá o meu rádio lá ligadinho lá. A gente Gosta, gosta. é um Hélio Montesano de carne, né? Porque eu sou um Você carnívoro. também é? Se tem uma coisa que eu sei fazer e gosto de fazer, é churrasco. Convidar os amigos que é bom, até agora estamos Vamos marcar. Eu ia falar isso. Eu sou aquele cara que compra carne, faz o churrasco, entrega lavadinho, sem. Eu gosto. Se me deixar de 10 da manhã, 5 horas da tarde, eu fico. Você E é o fico numa churrasqueiro do alegria. plantão. E fico numa alegria. Me dá prazer. Eu sempre fui mais de servir do que ser servido, em tudo. Ah, que ótimo. De dar presente, eu prefiro. E é difícil alguém com uma característica dessa, né? Mas eu sou assim. E eu gosto. Você falou de churrasco. Você falou 3 vezes churrasco, eu tive que entrar no tema. Não, Eu sou inclusive, viciado. saindo daqui, a gente podia comer um churrasco. Vamos almoçar com o meu churrasco. E meu marido é um churrasqueiro de mão cheia também. É, também? Ele aprendeu uma técnica agora aí que infalível, É. viu? Vocês dois aí estão pau a pau, então. Pessoal que fica gostando aí, minha saudosa dona Nélia, a mamãe gostava de carne legítima. O que é carne legítima? É carne ao ponto ou mal passada, gente. Você que come aquela carne tostada, aquilo não é churrasco. Não, tostada não dá, não. Não Agora, dá, né? Tem que ser agora ao ponto, ao ponto, É isso ao aí, ponto. é isso aí. Paula, me tira uma outra dúvida, uma outra curiosidade. Tem alguma coisa na sua área profissional que você ainda tem desejo, tem sonho? Existe alguma coisa que fala assim, poxa, um dia eu queria. Ou seja, você é uma pessoa que hoje já chegou numa emissora que é sem dúvida entre as duas maiores emissoras do país. A TV Record hoje já é a segunda, salvo engano, já Sim, deve é ser a a segunda, é a segunda maior TV do país. Silvio Santos está ali, acredito eu, em terceiro. Tá em terceiro. Que para mim, eu sou fã. Para mim é o maior. É o maior. Fala assim, você tira uma curiosidade e fala assim, Hélio, você quer conhecer alguém, você quer tocar em alguém. Silvio Santos. Silvio Santos. Para mim é um gênio. Para mim é um gênio. Mas a gente sabe do crescimento absurdo que a Record teve, de investimento mesmo, de saber separar a questão religiosa da questão do veículo de comunicação. Tem um responsável que é amados por uns e odiados por outros, mas que incontestavelmente é um cara que pensa além da casinha. O Edir Macedo, ele é o cara. Você pode falar, eu gosto do cara, eu não gosto do cara, mas dizer que um cara não é um crânio, que o cara não é inteligente, desculpa. Empreendedor, inteligente. Você vai estar falando. Nada. Eu particularmente, não falo do ponto de vista religioso, do ponto de vista como empreendedor. Depois do Silvio Santos, para mim, é o que se destacou no país pela sua inteligência mesmo. A questão religiosa é uma coisa à parte. Agora, da questão de administrador, de empreendedor, visionário, de enxergar na frente, de saber separar na hora certa, para mim, um cara... Isso é incontestável. Fora da curva. Então, você já chegou, ou seja, você já passou por várias rádios. Acho que talvez essa cachaça da rádio de um dia poder voltar, acho que pode ser aí talvez alguma coisa que você deseje. Mas de TV, você tem algum sonho de algum programa, talvez? Eu não sei. Porque hoje você já alcançou muita coisa, né? A Record já te proporcionou e te proporciona muita coisa. Mas sonhar não custa nada, né? Não custa, mas tá aí uma pergunta difícil que você me fez, porque, como você mesmo disse, a Record vem me abrindo muitas portas desde que eu entrei. E eu entrei na Record também muito sem querer. Eu entrei para ficar um mês para cobrir férias. Na urgência e acabei ficando. Tô lá há 8 anos.
Eu já passei por tudo ali dentro. Eu já apresentei os telejornais, eu já fiz A Hora da Venenosa, com entretenimento, eu já apresentei quadro de esportes, e agora saí do jornalismo mais uma vez para voltar para ter um programa meu, onde eu estou produzindo, eu estou dirigindo, eu estou apresentando. Então, assim, eu não sei o que mais eu poderia... Tô tentando pensar aqui, mas não consigo. Então, assim, de experiência, né, de rotatividade, graças a Deus eu consegui, sabe? Eu conquistei isso fruto de muito trabalho, de dedicação e de persistência. Principalmente, eu tenho falado muito essa palavra, persistência. Você persistir, sabe, naquilo ali. Que em muitas situações você não consegue o que você almeja, né, logo de imediato, que hoje as pessoas estão muito imediatistas, então você vai, desiste, você vai... Muito. Mas não, você mantém aquilo ali. Resiliência, né? É resiliência. Então, eu já fiz de tudo na emissora. Eu não saberia te responder. Você vai ficar sem essa resposta. Vou ficar sem essa resposta. Vou te dever essa. Não tem problema. Paulo, eu queria... A gente já vai estar encerrando, como eu te falei, passa rápido. Muito rápido. Nem percebe, é rapidinho. Eu participei, como eu te falei, um pouquinho de rádio, longe da sua experiência de rádio. O podcast está sendo uma experiência muito bacana porque eu tento levar da maneira mais natural possível. Eu tento ser o Hélio que eu sou no dia a dia, brincalhão, que tenta olhar as pessoas com um olhar mais do que elas podem fazer de bom. Eu acho que a gente está vivendo um período, eu não sei se você concorda, era nesse ponto que eu queria chegar, onde a gente olha muito para o erro e esquece de olhar para os acertos. Aponta-se muito, né? Não adianta você acertar com o Vitor e o Vitor acertar com você 9. Eu pego o 1 do Vitor e o 1 da Paula, né? Maneira de dizer como... Sim, tô dizendo sim. Casal, mas não tô falando como casal, não. Tô Geral, falando como geral. ser humano em geral. Uhum. E eu tento sempre falar isso com as pessoas. Vamos tentar olhar o que o cara tem de bom, o que ela tem de bom. E a gente vive num mundo, como você diz, consumista, imediatista, apontando as coisas. Os juízes, né? São tantos juízes. São tantos juízes. Você tenta levar a sua vida por esse lado, ou seja, tentando olhar mais o que... Ah, não, eu acho que ali tem muito mais coisa boa do que ruim. Então, vamos aceitar que é ser humano, tem defeito? Ou você é daquelas que acaba, às vezes, pegando mais no pé? Eu não me vejo como uma pessoa que pega no pé. Meu marido, inclusive, está aqui, pode confirmar ou não esta informação, mas eu acho que eu preciso evoluir um pouco mais, sabe? Não da questão do... Principalmente assim nas relações dentro de casa, não do apontar, mas do relaxar mais quando algo não sai como esperado, sabe? Do desacelerar, do Posso ficar te mais dar uma tranquila. dica? Que eu À vontade. Eu sofro até hoje por O isso. quê? Um dos meus maiores defeitos que eu tô tentando melhorar e tenho melhorado. As pessoas não vão fazer o que você faria. Porque são diferentes. Exemplo. Tem muita gente que tá vendo que a caneca vai cair, você não vai deixar a caneca cair. Uhum. Tem muita gente que deixa a caneca Tá cair. vendo a caneca e ela vai Porque no não chão. é igual a você. Então, eu comecei a diminuir meus problemas porque eu queria que as pessoas fizessem o que eu faria no lugar delas. Isso é o meu maior defeito. Ou seja, eu querer que a pessoa faça o que eu faria. É você O que ficar eu esperando faria. do outro. Exatamente. Exatamente. Esse é um defeito que eu tenho trabalhado diariamente para melhorar, porque não pensam igual. E às vezes você acha que você é o certo, a pessoa é errada. E não é, ela pensa diferente. Não Ela é questão pensa de certo e diferente. errado. São Ela pessoas, pensa diferente. pessoas diferentes, atitudes diferentes, né? Ações diferentes. E aí a gente acaba criando muita expectativa do que queria que o outro fizesse, que o outro falasse. E aí acaba ficando frustrado, né? Pra gente estar encerrando, vamos falar um pouquinho do nosso Flamengo. Ai, meu Deus. Esse ano foi um ano difícil pra gente. Não sei né? se é uma boa ideia. Não, vamos falar assim. Mas o que está acontecendo com o Flamengo agora, eu acho que estava escrito. Né? Desde que mandaram o Dorival embora, Ali foi um erro fatal. ali foi o erro que
Pelo menos fatal a ali. minha visão de Ele tinha o flamenguista, time né? na mão, ele tinha o time na mão. Ele Tinha é um cara conquistado. que sabe agregar, sabe lidar com vaidade, porque futebol é muita vaidade, Muito né? no Flamengo tem isso, a gente sabe, né? Não vamos aqui falar nomes, mas tem. Agora, para Até você porque ver, são grandes atletas e aí São. um quer ficar comparando o outro. para você ver como o Dorival foi tratado agora no jogo com São Paulo, né? Pelos atletas, né? Pelo próprio o elenco. carinho que o elenco tem com ele. Então você vê que ali foi uma decisão errada, equivocada, e a gente ficou com o Sampaoli, que não tem entrosamento nenhum com o grupo, que é um Uma cara pessoa difícil de lidar, você vê super ali difícil. que o temperamento muito forte. E às vezes você vai pegar um monte de gente que se acha também. Então, se você não souber lidar com esses caras não vão render o que poderiam render. E agora com essa história do Tite, também não sei se é uma boa decisão. Vamos ver. aguardar, né? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Paulo, obrigado. Papai do céu te abençoe. Abençoe os filhos, o maridão, o casamento. Abençoe seu trabalho. Que o programa cresça cada dia mais. Papai do céu abençoe mesmo. E na medida do possível que eu puder ajudar, vou estar sempre aqui. Eu, Fabrício, todo mundo Você tem uma equipe boa aqui demais. que nos ajuda. E muito obrigado por você ter compartilhado um pouquinho da vida da Paula. E agradecer a TV Record também por ter liberado você para fazer, gentilmente. Papai do céu abençoe. Só Amém. isso. Eu te agradeço mais uma vez pelo convite. Eu acho que eu nunca falei tanto de mim, né, para mídia, como eu falei para você hoje, mas achei que Obrigado. uma excelente oportunidade de fazer com que as pessoas me conheçam um pouco mais, né, principalmente a Paula, sem ser jornalista, comunicadora. E eu também estou à sua disposição. Precisando, só chamar. Sucesso aí. Obrigado. Gente, esse foi mais um podcast Pode Falar com a Eline Naim. Hoje uma entrevista super bacana. Vocês conhecendo um pouquinho da esposa, da filha, da tia, da mãe, principalmente, Paula Trindade, da família, de tudo um pouco, dessa grande comunicadora que hoje está lá na TV Record, brilhando cada dia mais. Obrigado, até semana que vem. Obrigado pela paciência, não com ela, mas comigo. E até semana que vem com mais podcast Pode Falar com a Eline Naim. Fui!